Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de novembro de 2025. Os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia em 24 de 11 de 2025, ou seja, ontem. Hoje, 6 horas da manhã, que estamos lançando esse vídeo, horário brasileiro. O Kremlin rejeita a proposta europeia ao plano de paz. Forças russas tentam expulsar ucranianos das margens do rio Oskil, na província de Kharkiv. Tropas ucranianas realizam operação na direção de Pokrovsk. E forças ucranianas recebem os primeiros 100 mil drones FPV de um novo plano que a Ucrânia tem para suprir as suas forças armadas. Todo mundo otimista e a Ucrânia está cheia de drones. Para o bem dela, inclusive, que estão fazendo um desempenho muito bom no campo de batalha. Bom, vamos então aos assuntos. A Ucrânia e os Estados Unidos da América concordaram com a maioria das disposições de um plano de paz proposto pelos Estados Unidos da América, enquanto as questões politicamente mais sensíveis, incluindo o estatuto territorial e a adesão da Ucrânia à OTAN, foram reservadas para discussão direta entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Segundo a RBC Ucrânia, as delegações ucranianas e americana chegaram a um acordo parcial durante as negociações de Kiev e Genebra, onde os negociadores também conseguiram ajustar um número significativo de pontos anteriormente controversos. Entre os pontos revisados estavam propostas relativas ao tamanho das forças armadas da Ucrânia, ao controle da usina nuclear de Zaporizhia, no formato das trocas de prisioneiros e ao retorno de detentos condenados pela Rússia. No entanto, duas questões centrais foram deliberadamente retiradas dos parênteses, e adiadas para o nível presidencial. A questão dos territórios, que a Ucrânia não admite entregar os territórios onde ela está hoje para a Rússia, porque aquele ditador criminoso colocou na Constituição russa. Isso não quer dizer nada para a Ucrânia e mesmo para a Europa, para o mundo. E a questão dos territórios e a proposta de consagração constitucional da não adesão da Ucrânia à OTAN. Então isso será discutido. Essa proposta já está circulando pela imprensa. É uma proposta, ao contrário da que o Donald Trump apresentou, que foi elaborada pela Rússia, na realidade, que tinha 28 itens, a essa feita pelos Estados Unidos, pela Europa. E lá dos Estados Unidos estava o secretário de Estado, Marco Rubio, representando os americanos. E também pela Ucrânia. Então, já está circulando, eu já li ela, inclusive. Eu não vou falar toda ela porque vai ficar muito maçante, inclusive para vocês ouvirem. Mas a Rússia já se posicionou quanto a isso. O Yuri Ushakov, um dos principais assessores do ditador da Rússia, ele já foi embaixador nos Estados Unidos da América, ele rejeitou em 24 de novembro uma proposta de paz para a Ucrânia elaborada por países europeus, ou seja, já é uma rejeição oficial da Rússia, e afirmando que Moscou não a aceitaria. À primeira vista, é completamente contraproducente, diz ele, não nos convém. Ele falou isso para jornalistas ontem, ao comentar o suposto plano de paz, segundo ele, suposto, apresentado pelo Reino Unido, França e Alemanha. Segundo relatos, os parceiros europeus de Kiev apresentaram o plano para uma contraproposta ao documento de 28 pontos apoiado pelo governo Trump, que foi criticado por favorecer somente a Rússia. Uma versão do plano europeu, que foi obtida pela Reuters, da qual nós consultamos, suavizou algumas das exigências mais duras a Kiev, incluindo o aumento do limite das forças armadas ucranianas, que eles tinham fixado em 600 mil homens, que já é um número grande, mas é muito pequeno, colocaram para 800 mil. Uma força de 800 mil a Ucrânia poderia ter em tempos de paz. Em tempo de guerra não tem limite daí, como agora, certo? E a Rússia, não sei se vai concordar ou não, mas já não concordaram, E também tem que retirar a exigência de que a Ucrânia cedesse território adicional em Donbass. O plano europeu também pedia um cessar-fogo ao longo das atuais linhas de frente e buscava garantias de segurança
dos Estados Unidos para a Ucrânia, espelhando o artigo 5 da OTAN. Vamos ver o que vai dar isso nos próximos dias, então, a gente já vai saber. Estava se especulando que o presidente Volodymyr Zelensky iria se encontrar ainda essa semana com o presidente Donald Trump. Mas, na realidade, não há nenhuma data marcada e nenhum contato para isso. Mas Trump continua pressionando Zelensky de uma maneira muito forte. Mas ele já sabe que está aberto, vai ter que aceitar alguns pontos, ou se não todos, propostos pela Europa. Sorte do Zelensky, da Ucrânia, que tem essa firme posição da Europa. Senão, acho que estaria perdido. Forças russas tentam expulsar o exército ucraniano da margem leste do rio Oskil, na província de Kharkiv. As forças russas estão tentando expulsar as tropas ucranianas da margem leste do rio Oskil, próximo a Kupiansk, da linha de frente na região de Kharkiv. Embora a situação nas vilas e nos assentamentos de Kupiansk e Kupiansk-Vostlovy permanece inalterada. As tropas russas estão tentando avançar para o leste dessas localidades, sem sucesso, no entanto, e anunciando quase que diariamente que Kupiansk está sob controle, acho que para deixar o ditador, que anda muito em pânico ultimamente, um pouquinho feliz, mas acho que não tem conseguido. Kupiansk continua 100% sob o controle da Ucrânia. Os russos não têm tido muito sucesso, mas existe uma pressão real, né? Tentativas sérias, ao contrário de Kupiansk, que não é particularmente fácil para os russos entrar lá nesse momento. Ao avaliar as reservas russas na área, a Rússia possui pessoal suficiente, embora não o bastante, para um aumento significativo na pressão e romper as defesas ucranianas. Outro assunto sobre Pokrovsk: as tropas ucranianas realizam operação na direção de Pokrovsk, neutralizam forças russas e evacuam feridos. Soldados ucranianos do 3º Regimento de Forças de Operações Especiais atacaram posições russas na direção de Pokrovsk, na província de Donetsk. Durante a missão, membros do destacamento do Grupo Espada avançaram através de fortificações para uma área florestal, onde neutralizaram soldados russos e capturaram um soldado. A operação desbloqueou com sucesso a posição de uma unidade ucraniana que eles estavam querendo cercar, que era vizinha, próxima ali, estava sob fogo russo, e possibilitou a evacuação de 3 ucranianos feridos, que foram resgatados com segurança utilizando um drone terrestre. E os russos também tiveram que recuar naquele ponto onde as tropas na região de Pokrovsk fizeram essa investida contra os russos. As Forças Armadas da Ucrânia recebem os primeiros 100 mil drones FPV, através do recém-lançado Mercado Nacional Piloto. É uma iniciativa da própria Ucrânia, ou seja, são todos ali de fabricação nacional. O ministro da Defesa ucraniano, Denis Shmyhal, anunciou em 24 de novembro, próximo passado, ou seja, ontem, que os soldados ucranianos receberam os primeiros 100 mil drones FPV, visão em primeira pessoa, dos quais quase 1/3 está equipado com tecnologia de fibra ótica. Eles já vêm com tecnologia melhor, porque muitos FPV da Ucrânia, eles não são com fibra ótica. Apesar de eles terem muitos já com fibra ótica, inclusive de outros tipos de drone, através da plataforma nacional Dot Chain Defense, né? A Dot Chain Defense, lançada no verão de 2025, é uma plataforma que conecta fornecedores verificados de equipamentos militares e agiliza contratos, pagamentos e entregas. A Agência de Aquisição de Defesa da Ucrânia supervisiona os pagamentos e a logística de todas as compras. Os soldados ucranianos agora podem escolher de forma independente entre mais de 180 modelos de drones FPV de 40 fabricantes, o que garante o atendimento mais preciso às necessidades na linha de frente, segundo o ministro da Defesa ucraniano, Shmyhal. O ministro acrescentou que o tempo médio de entrega para os drones FPV, assim que a unidade solicitar, é de 7 dias. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, tenho certeza que vocês gostaram. Não esqueçam de dar um like antes de desligar. E também, você que não é inscrito, inscreva-se. Com todos, eu peço que compartilhem com suas redes sociais. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.